Amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Vamos abrir em 2 Coríntios 8, 9. Quando falamos da área financeira, há muita gente que diz muita coisa. Eu gostaria que cada um de nós interpretasse a palavra de Deus segundo o que está escrito, não segundo as nossas experiências pessoais, não segundo o que achamos que é. Cada vez que nós separamos um versículo do todo o contexto que a Bíblia é, estamos a fazer com que ele se torne outra coisa completamente diferente daquilo que Deus quer. Isto é muito importante para nós, porque eu tenho que deixar de ouvir certas coisas, porque eu tenho ouvido tanta, desculpem a expressão, tanta parvoíce que não dá para acreditar. É que não dá mesmo para acreditar. Uma das coisas que mais a Bíblia fala é sobre dinheiro. Davi orou várias vezes a pedir dinheiro a Deus, a suprir a sua necessidade. É uma das coisas que mais fala é sobre dinheiro. Abraão se tornou um homem muito rico. Isaac, Jacó, todos eles se tornaram muito ricos. Davi não era rico e tornou-se rico. Salomão, apesar de ser rei e ter alguma riqueza, ainda se tornou mais rico ainda, porque confiou em Deus e buscou a Deus. Isso quer dizer que todos nós vamos ser ricos? Não vamos ser todos ricos, porque quem decide isso é Deus, não somos nós. Mas garantidamente as suas necessidades supridas, garantidamente Deus vai dar. Garantidamente você vai ter sempre mais que suficiência para a sua vida. Isso garantidamente é. Agora, vamos ler o que é que está escrito. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Por causa de separarem o versículo de todo o contexto, diz, isto tem a ver com algo espiritual, e enriquecesse-nos espiritualmente. Jesus era rico. E na cruz se fez pobre, para que nós pudéssemos enriquecer. E se nós lemos todo este capítulo, em todo o contexto, nós vamos ver aquilo que Jesus nos estava a dizer através do ministério de Paulo. Veja, no versículo 3, vamos subir até o versículo 3. Veja o que é que lá diz. Versículo 3, 2 Coríntios 8, 3, diz, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Eu gosto muito de fazer algo. Apesar de eu estar a ler a Bíblia Sagrada, eu gosto de ler outras versões da Bíblia para que me ajude a entender melhor o versículo. Porque perante várias traduções eu entendo melhor. E veja aqui a tradução que diz Fernando de Almeida também, esta revista e de 1967, esta Bíblia, e diz, porque eu dou testemunho, segundo as suas posses, ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Muitas das vezes poder, riqueza é falado em poder, capacidade. Então, todo o contexto está a falar de dinheiro. Todo o contexto deste capítulo fala de dinheiro. Fala de um povo que deu voluntariamente. Que deu mesmo acima das suas posses.
E por isso aparece o versículo, e eu vou voltar a ler, vamos voltar a 2 Coríntios 8, 9, porque já sabeis a graça do Senhor Jesus, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, pela sua pobreza enriquecesseis. Por causa, Ele foi a causa de nós termos a riqueza, Ele é a causa de nós termos dinheiro, Ele é a capacidade que nós temos para enriquecer, para poder ter em abundância. E você pode dizer, mas isso não é o que está a acontecer. Ouça, as suas experiências têm que provar a palavra de Deus. Eu estou-me a fazer entender. As suas experiências de vida têm que provar a palavra de Deus, não ir contra a palavra de Deus. Se você está a passar por uma necessidade qualquer, isso não prova que Deus não abençoa. Agora, se você está com abundância, se você está, Deus lhe tem trazido até mais dinheiro ainda, o tem abençoado mais ainda, isso prova realmente o que a palavra de Deus diz. Agora, a sua falta não prova a palavra de Deus, nem vai contra a palavra de Deus. É algo que você tem que entender e mudar na sua vida. Ainda hoje Deus me disse em relação à cura, em relação a uma pessoa, e me disse assim, eu disse, Senhor, cura. E ele me disse assim, se a pessoa quiser. Porquê que Jesus perguntava tantas vezes às pessoas, que queres que eu te faça? Muitas das vezes ele via que estava cego, e estava manco, e que era paralítico, e que era coisa. Então Jesus não sabia o que é que ele precisava, sabia, mas ele queria saber o que ele queria. Se ele deixava, se era isso mesmo que o seu coração desejava. Por isso ele perguntava. E cada vez que ele perguntava e respondiam, ele disse, ser curado do teu mal. Você vai, de uma vez por todas, deixar que Deus faça na sua vida ou não? Ou vai continuar a queixar-se, vai continuar a pedir? Ouça, você tem que ouvir a mensagem de hoje para entender como é que as coisas funcionam. Em todas as coisas da sua vida você tem que pôr Deus. Não, nem que seja por um parafuso. Você tem que colocar Deus na sua vida. Você tem que, através de Deus, resolver o seu problema. Porquê? Porque esse é o seu desejo. Esse é o desejo para nós. Ele está connosco todos os dias da nossa vida. Ele nos quer acompanhar em todo o nosso caminhar sobre a terra. Porquê? Porque Ele nos quer mais que vencedores em todas as áreas da nossa vida. Mas se não o fizermos, se continuarmos a acharmos que, não, estas coisas, não, isto não é para Deus. Porque ser uma coisa pequena não é para Deus. Como? Como? Você percebe que Ele nos ama? Então, se nos ama, não é todas as coisas que Ele quer saber de nós e nos quer ajudar em tudo. Eu coloco em tudo na minha vida. Tudo. Porque eu sei que só Ele. Ele me vai dar as melhores soluções. Ele me vai dar a resolver da melhor forma. As pessoas até podem pensar não, mas nele está o sim. Nele está o amém para connosco. Então, vamos interpretar a palavra de Deus segundo o que ela é. Não segundo o que algumas pessoas dizem. Não segundo as más experiências que às vezes temos. Porque, infelizmente, passamos por problemas. Passamos por coisas que não são boas. Mas isso justifica que Deus não nos vai curar? Isso justifica que Deus não nos vai abençoar? Não! A palavra de Deus é só uma para connosco. É isto que Ele quer, nos abençoar. Mas nós temos que entender e desejar essa cura, essa libertação, essa bênção. Por isso vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensa. Anda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha.
Quem dá com alegria como o sol brilhar, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador e tu já fizeste tudo por nós. No nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Romanos 11:36. Romanos 11:36. E está aqui escrito, o título da mensagem de hoje é Como Funciona Deus. Como funciona Deus? Eu quero vos dar uma pequena introdução. Muita gente pensa que Deus funciona desta forma. Nós precisamos de alguma coisa, estamos aflitos com alguma coisa, vamos a Ele, pedimos. Mas qual é a justificação com que você pede? Você justifica o seu pedido pela sua necessidade? Pelo seu sofrimento? Pelo aquilo de mal que você está a passar? Entenda uma coisa. Tudo neste planeta, tudo funciona por causa de Deus. Porque no dia em que Deus não quiser que funcione, Ele acaba com tudo com um estalar de dedos. E você tem que entender isto para poder perceber Deus. Ele é que fez tudo, é que mantém tudo. E você então começa a fazer perguntas, e o do qual essas perguntas são saudáveis, e que você deve fazer, e deve pôr questões. E buscar Deus nessas questões. Porque muitas das vezes dizemos, está bem, mas então, porquê é que aconteceu este mal? Porquê é que aconteceu aquele mal? Porquê é que a Terra está... Porquê é que há guerras? Porquê é que há tudo isso? Entenda uma coisa. Deus criou o planeta e o alugou, por assim dizer, ao homem. O homem, por burrice sua, agarrou e entregou ao diabo. E amaldiçoou a Terra. E agora nós estamos vivendo entre a espada e a parede. Uns que decidem andar com Deus e vão sendo abençoados à medida que creem e confiam nele. E outros que agarram e andam literalmente arrastados pelo vento de um lado para o outro. Porque não confiam em Deus. E isto é o mundo. E então você ouve tanta desgraça, tantos problemas e tudo, porque não buscam a Deus. Eu lembro-me, por exemplo, de uma guerra que houve agora, ultimamente, e eu quando começou, eu disse, Senhor, Tu tens o poder de fazer cessar a guerra. Faz parar tudo isto. E Ele me disse, não. Ele me disse, aqueles que são meus, eu vou guardá-los. Às vezes nós não vemos um panorama maior, porque existe uma justificação para tudo isto. Realmente Deus pode curar as pessoas, sim, se elas quiserem ser curadas. O livre-arbítrio está com as pessoas, se elas quiserem ser curadas. Ah não, mas claro que eu quero ser curado. Então largue do assunto nas mãos de Deus e pare. Porque cada vez que você mexe no assunto, cada vez que você tenta resolver o assunto, Deus não vai fazer nada e vai parar. Cada vez que você entrega o assunto a Deus e larga,
Você está a dizer, eu confio em ti plenamente e unicamente e exclusivamente em ti. E tu és a cura para mim. Eu lembro-me de uma vez eu estar a passar com dores na barriga, no estômago, e eu não sabia o que era. E eu lembro-me até perfeitamente, uma vez a minha filha estava na escola, veio da escola até com uma amiga para vir comer a casa. E eu estava sentado no chão da sala a torcer-me com dor. E eu na minha cabeça pensava todas as coisas, eu vou para o hospital, e eu só dizia, como é que eu vou para o hospital e como é que eu justifico a cura de Deus na minha vida se eu for para o hospital? Será que é mal ir para o hospital? Não, mas tem a ver comigo. Tem a ver comigo, como eu vejo cura divina, como eu creio em Deus. Ele é a minha cura e será sempre a minha cura. E eu creio nele. Será que Deus não cura através do hospital, através de médicos? Cura. E já vi várias curas acontecerem assim. E glória a Deus. Mas eu quero que você entenda. Deus faz tudo através dele. Veja o que está aqui escrito em Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Por ele, através dele, porque dele, porque por ele e para ele são todas as coisas. Tudo nesta terra se baseia em Deus. Tudo. Ouça, se você é curado, é para a glória de Deus. Se você é abençoado, é para a glória de Deus. Você entende? Se ele o cura, se ele o cura, ouça isto muito bem, se ele o cura, é porque ele já tinha dito que iria curar. Você entende? Não, mas eu pedi muito. Ouça, se você agarrar na Bíblia e ler a Bíblia Sagrada e começar a ler, você vai ver Moisés, por exemplo. Várias vezes Deus, por causa da rebeldia do povo, várias vezes Deus quis destruir o povo. Mas Moisés intercedia pelo povo e diz, Senhor, lembra-te das tuas palavras, lembra-te daquilo que tu disseste. Lembra-te que tu tiraste este povo e agora vais destruí-lo no deserto? E então Deus já não fazia por causa daquilo que ele tinha dito. E atualmente Deus nos cura, nos abençoa, nos liberta em todas as áreas da nossa vida porque ele disse que o faria. E nós não devemos dir a Deus, Senhor, ajuda-me porque eu estou a passar por esta necessidade, eu estou aflito. Não, não é assim. Pai, eu venho a ti porque tu dizes na tua palavra que é assim. É assim que Deus funciona. É assim que nós devemos fazer. Porque só assim vamos ser abençoados. Vista esta introdução, eu quero... Vamos a Gênesis. Gênesis 1. Logo lá, o princípio mesmo. No princípio mesmo. Gênesis 1. Gênesis 1:1. Mesmo o primeiro de todos os versículos da Bíblia. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz.
Nós por aqui, só por estes primeiros versículos da Bíblia, nós entendemos que o que Deus diz é mandamento e acabou, não há mais conversa. O que Deus fala é para se cumprir. Quer as pessoas queiram, querem não acham, quer que não deve ser assim, deve ser de outra forma, isso tem a ver com algo espiritual. Epá, esqueça todas essas coisas. O que Deus diz é para acontecer. E é bom nós retivermos isto na nossa cabeça, junto do nosso, e deixar entrar até o nosso coração, ao nosso espírito, porque por isso Deus funciona para nós. É assim que Deus funciona para nós. Por Ele, para Ele e dele são todas as coisas. Então nós temos que entender que quando Deus criou a Terra, não havia forma, não havia nada. Mas Deus começou a falar as coisas. E à medida que falava as coisas iam acontecendo. Nós temos que entender na nossa vida, você pode ter bênção ou pode ter maldição, conforme as suas palavras. E você vai dizer, então mas eu não posso falar o que quero. Você pode falar o que quer, mas também há consequências para o que você fala. A palavra de Deus diz, criei, por isso falei. Cada vez que você crê em alguma coisa e você fala, você está a criar alguma coisa. Assim como Deus criou e disse, haja luz e houve luz. Deus criou todas as coisas falando a existência. E da mesma forma, quando você crê em alguma coisa, você fala, você está a criar. Agora, o problema é que Deus tem muito cuidado com o que fala. Está a ouvir? Deus tem muito cuidado com o que fala. Deus só vai amaldiçoar alguém se houver ele cometido algo de agravo. E nós vemos isso através da Bíblia. No entanto, ele fala bênção. E quando Jesus veio e morreu por nós, ele já não olha para nós da mesma forma. Ele olha para nós através de Jesus, através do sacrifício que Jesus fez. Isso quer dizer que todos os nossos erros estão justificados? Sim, estão justificados quando nós pedimos perdão por eles, quando nós nos arrependemos deles. Mas se não o fizermos, vai vir consequências para a nossa vida. Então, se Deus criou todas as coisas através da sua palavra, e Ele próprio diz na sua palavra, criei, por isso falei, o que é que você está a querer? Você só está a olhar para as circunstâncias da sua vida pelo que lhe está a acontecer? É isso que você está a querer? Então você vai falar o que está a querer e está a estabelecer uma coisa na sua vida que é bom ou é mau, conforme você fala. Vamos dar um exemplo. Alguém está a passar por uma necessidade financeira, está com falta de dinheiro. E ele começa-se a queixar que tem falta de dinheiro. Ele crê que tem falta de dinheiro e fala que tem falta de dinheiro. O que é que ele está a fazer crescer na sua vida? Mais falta de dinheiro. Então, mas isso não tem lógica. Isso não é normal. Não. Então vamos ver o que é normal na Terra. Você agarrar numa determinada semente, por exemplo, de batatas, lavrar a terra, semear batatas, regar, deixar o tempo passar e depois você, o que é que vai colher? O que é que você vai colher? Vai colher ananases? Vai colher abacates? Vai colher o quê? Batatas. O que você semeou é o que você vai colher. Isto é como funciona este planeta. Tudo que o homem semear, isso vai colher.
que é que você está a fazer com a sua boca? O que é que você está a falar com a sua boca? São sementes que estão a ser lançadas. São sementes de bênção ou destruição para a sua vida. E não tem a ver com os outros. Porque há muitas das vezes, algumas pessoas podem falar contra nós. Mas você sabe que tem o poder de poder destruir tudo isso, o que falaram de mal contra si. Ah, não, mas falaram isto, fizeram isto, disseram aquilo. Sim, e você tem a última palavra sobre a sua vida para dizer: eu quebro todas essas palavras, foram faladas negativamente sobre a minha vida. Eu quebro toda essa maldição. E depois você fala a bênção para a sua vida. Deus, através destes primeiros versículos da Bíblia, está-nos a ensinar que Ele criou todas as coisas falando e nos está a ensinar a nós. Também vocês podem fazer o mesmo. Criar todas as coisas falando. À medida que falamos, mudamos a nossa história. Mudamos a forma como vivemos, como queremos. Mudamos tudo. Você acha que eu nunca passei por problemas de saúde? Está bem enganado. E houve alturas, pela minha falta de fé, pela minha falta de confiança na palavra de Deus, eu recorria a médicos, eu recorria, por acaso não ao hospital, mas a centros de saúde e tudo mais. É errado? Não, não é errado. Deus nunca me disse que isso estava errado. Nunca, nunca, nunca. Mas eu, à medida que cada vez que eu estudava mais a palavra de Deus, mais eu percebia que é da vontade de Deus nos curar. Então, se é da vontade de Deus nos curar, por que é que nós não estamos curados? Alguma coisa está mal. Se não é da parte de Deus, então tem que ser da nossa parte. Então, se é da nossa parte, o que é que nós estamos a fazer que está a impedir que chegue a bênção até às nossas vidas? Uma das coisas que eu comecei a tentar perceber era o que é que eu andava a falar. Eu comecei a ter muito cuidado com as minhas palavras. Falasse com quem eu falasse, fosse com quem fosse. Até com a minha esposa, nós temos o cuidado de não falar a maldição. Cada vez que há um problema, uma dor qualquer no nosso corpo, e cada vez que eu falo com a minha esposa, ou a minha esposa fala comigo, nós dizemos sim, não me dói aqui. Eu não estou a dizer que me dói, eu estou a dizer que não me dói, apesar de estar a doer. Porquê? Porque eu não quero alimentar uma coisa que vai se voltar contra mim. Mas você vai dizer palavras. Ouça, você vai agarrar, por favor, e vai-me fazer um favor. Em casa, quando estiver em casa, vai agarrar e vai ler o Novo Testamento, a partir de Mateus para a frente. E você vai ver as curas de Jesus foram todas feitas por palavras. Ele falou, tocava nas pessoas, falava, tocava nas pessoas, ordenava a demónios que saísse, falava. Então é a maneira de Deus operar, é através de palavras. Ele diz, se nós queremos ver dias bons, refreie a sua língua, tenha cuidado com o que fala. Eu lembro-me sempre o que eu ouvi de um irmão dizer. Apesar disto nos ser ensinado, havia irmãos na igreja, pelo menos um desses irmãos, ele já partiu, e ele virava-se e dizia, não,
eu tenho que dizer a verdade. Eu tenho que dizer a verdade. E ele dizia, não, se eu estou com dores, eu tenho que dizer que estou com dores. Dizia ele. Porque eu tenho que dizer a verdade. E a minha pergunta era, mas a verdade que ele está a passar ou a verdade que ele quer? Vamos pensar em termos mais leigos, vamos pensar num restaurante. Você vai a um restaurante, você vai dizer a verdade e chega ao restaurante e diz, tenho fome. Você está a dizer a verdade. Tenho fome. E o empregado vai ficar a olhar para si à espera. Eu tenho fome. Até que chegar a uma altura, o empregado vai-se embora. E você vai continuar com fome. Mas você está a dizer, mas isso é uma comparação, isso claro que não vamos ao restaurante, vamos pedir o que queremos. Até porque é que não fazemos isso na nossa vida? Porque é que não começamos a falar o que queremos em nós e não o que está-nos a acontecer? Porque é que quando chegamos a uma terra, nós não esperamos que a terra, olha, eu quero batatas e as coisas vão nascer batatas. Mas temos que as semear, porque se não semearmos não vamos colher. Então porque é que não fazemos o mesmo com palavras? Quando Deus diz aqui no versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus não nos ensina as coisas. Não nos mostra como fazer. Porque cada vez que mudamos a nossa forma de falar, estamos a trazer bênção para as nossas vidas. Aquele que quer ver dias bons, refreia a sua língua do mal. Ouça, quantas pessoas dizem assim, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não faço. Experimente tirar o não da equação. Então, em vez de ser não posso, diz eu posso. Em vez de ser eu não consigo, é eu consigo. Mas você diz assim, mas realmente eu não estou a conseguir. Sim, mas você está a falar o que quer. O que quer para a sua vida. Não o que está a acontecer agora. Você está a construir um futuro na sua vida. Porque há coisas que você pode mudar. Você pode mudar o presente e o futuro. Mas o passado você não pode mudar. O passado já aconteceu, acabou. Agora o presente e o futuro você pode mudar. E pode mudar, começando por mudar a sua forma de falar. Mas você diz, então, mas eu agora vou falar com todas as pessoas assim. Ouça, quando você falar com pessoas, por favor, não conte a sua vida. Não conte o que está a acontecer. Então, mas, então, e o que é que eu faço? Sei lá, falo sobre qualquer outra coisa. Falo sobre política internacional. Cada vez que eu falo sobre isto, eu lembro-me sempre de uma coisa que aconteceu com amigos meus. Estávamos todos juntos e havia uma pessoa no nosso grupo que raramente falava. Ele nunca falava. E houve alguém que meteu o braço por cima dele e diz, então, olha, anda cá, tu raramente falas, anda cá. Fala-nos um pouco sobre política internacional. Começámos todos a rir, porque, quer dizer, se ele não falava e ainda ia falar sobre política internacional, até que não ia falar mesmo. Fale sobre outras coisas. Fale sobre o tempo. Fale bênção para a sua vida. Não fale maldição. Nós é que atraímos os problemas. Acreditem em mim. Atraímos os problemas
através do que é que falamos. Atraímos os problemas através de coisas de erradas que fazemos. Você está a entender? Às vezes através de pessoas que estão ao pé de nós. Você diz, não, mas pessoas? Sim, há pessoas que têm maldição com ele. Há pessoas que estão amaldiçoadas. Porquê? Por alguma coisa que fizeram, alguma coisa que buscaram, por ter ido a bruxos, por na sua vida a mãe agarrada e os pais ou os avós terem consagrado uma imagem. E você diz, mas como é que isso é possível? Nós que temos Cristo sabemos que isso é errado. Você quer um exemplo? Eu não sabia disto. Eu desconhecia por completo. Em Portugal agora há bastante, como é que se chama? Kebab, não é? Kebab. É um tipo de carne que é vendida para fazer uma espécie de sandes, penso eu, não sei. Eu acho que nunca comi. Pronto. Mas se comi, eu peço perdão a Deus por isso. Porquê é que eu estou a dizer isto? Kebab é uma carne que é feita de uma forma muito especial. Essa carne é sangrada. E depois de ser sangrada, sobre a carne são ditas palavras. E essas palavras engrandecem alguém que não deve ser engrandecido. Engrandecem alguém que os muçulmanos engrandecem. E a palavra de Deus diz que nós não devemos comer coisas sacrificadas a ídolos. Se nós abençoamos a nossa comida em Jesus, quebramos a maldição sobre a nossa comida e a abençoamos. Da mesma forma, essa comida é amaldiçoada. E é comida que você não deve comer. Porquê? Foram palavras ditas. Dizendo que não sei quem é grande. Eu não quero dizer o nome. Você entendeu? Porque é que há coisas às vezes que... Eu lembro-me uma vez, era quando nasceu a minha filha, portanto, a minha filha mais velha, quando nasceu, deram-nos um boneco. E o boneco era assim, deste tamanho. E era muito feio, mas mesmo feio o boneco. Deram-nos aquilo e nós olhámos para aquilo quando viemos para casa. Aquilo não estava a correr, não havia qualquer coisa que estava errada e não sei o que, tivemos que mandar o boneco fora. Infelizmente há coisas que nos querem dar, que nos querem trazer. Ouça, uma vez deram... Eu estava num grupo familiar e deram um objeto para meter nesse grupo familiar. E eu estava a orar nesse grupo familiar, nessa reunião, uma pequena reunião que era feita em casa das pessoas, tipo uma pequena igreja. Deram aquilo e eu não vi nada de mal, mas depois comecei a orar, e à medida que orava, eu disse, eu quebro toda a maldição lançada sobre esta casa em nome de Jesus. Sabe o que é que aconteceu? Durante essa semana, logo a seguir, a dona da casa foi limpar esse objeto. Quando limpou esse objeto, o objeto caiu e partiu-se todo. Depois ela veio-me contar. Eu disse, tinha que acontecer.
às vezes há coisas que nos dão que não são boas. Por isso é que às vezes nós não aceitamos todas as coisas. Não aceitamos as coisas que nos dão. Você está a perceber? E às vezes não tem mal. As pessoas às vezes ficam, mas porquê que não aceita? Mas qual é o problema? Ouça, há coisas que não têm problema. E há outras coisas que vêm com grandes problemas. Em conclusão, ou antes, continuando, Deus disse haja luz e houve luz. A nossa forma de falar vai mudar completamente a nossa vida. Ouça, muitas das vezes nós começamos a falar o que é certo e as coisas que estão a acontecer na nossa vida parece que ficam piores. Aquele que tinha uma dor começa a dizer que não tem dor, está curado. E parece que as dores ainda ficam piores. Mas como é que é possível? É possível que você está a falar o que é correto. E o diabo sabe, por causa de você estar a falar o que é correto, o tempo de reinado dele está a acabar. E se você continuar a dizer o que está certo, confiar em Deus naquilo que ele diz, então todas as coisas mudam na sua vida. Você quer saber porque é que Deus vai curar? Eu vou lhe mostrar. Vamos abrir em Isaías 53, 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Em relação à cura, há muitos versículos sobre cura divina. Mas eu quero que você entenda porquê. Porquê é que Deus o vai curar? Porquê é que Deus o vai abençoar? Porquê? Isaías 53, 4 e 5. E o que está aqui escrito é: verdadeiramente, Ele tomou sobre si nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. Nós o reportamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Estamos a falar de Jesus. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras. Pelas suas feridas. Pelas feridas que lhe fizeram no corpo. Pelas chicotadas que lhe deram. Pelos pregos que lhe cravaram nas mãos e nos pés. Nós fomos curados. Bastaria este versículo para você entender que é Ele que nos cura. Está bem, mas isto são só palavras que estão escritas num livro. Ouça, você conheceu Jesus através de quem? Eu, a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, conheci porque as pessoas falaram. E falaram de Jesus, e eu toda a minha vida separei Deus de Jesus. Não sabendo que era Deus Pai, Filho, que era Jesus e o Espírito Santo, que era uma trindade divina. Depois comecei a perceber isso. E então Jesus é o meu Senhor e Salvador. Glória a Deus. Mas sabes qual é a palavra de mais poder que existe na Terra? E no céu também. Jesus. Jesus é a palavra de mais poder.
para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Isto é o que está escrito. E o que eu passei na minha vida, comprova. Isto foi uma experiência que eu tive. Uma pessoa que estava a passar, não estava bem. Eu perguntei ao marido se eu podia. Ela e o esposo estavam dentro do carro, o esposo ao condutor e ela do lado do pendura. E eu perguntei ao esposo se podia ir para o lado dela para falar com ela. Eu fui para o lado dela e eu comecei a falar do plano da salvação. Eu comecei a falar, Deus, não houve nada, Deus criou um plano para nos salvar, para nos abençoar. Eu comecei a falar assim. Por isso ele enviou Jesus. Mal eu disse a palavra Jesus, acabou a conversa. Ela estava possessa por demónios e começou-se a manifestar. Porque a palavra Jesus tem tanto poder que fez com que ela se manifestasse. Jesus é só palavra, mas é uma palavra que está carregada de poder. Jesus. Você experimente quando estiver com pessoas. Vai ser complicado, aviso já. Você quando estiver com pessoas ao pé de si e achar que alguma coisa não está bem, você diga, Jesus é o meu Senhor. Quando você disser isto, você vai ver o que é que vai acontecer. Aquela pessoa que não está bem vai se mostrar logo. Logo. Ou vai agarrar e vai sair da mesa, ou vai agarrar e vai e começa a dizer um monte de baboseira, coisas sem nexo. A Bíblia diz para nós provarmos os Espíritos. Provar aquilo que é de Jesus ou não. Você veja, se você está na igreja, olhe para as pessoas à sua volta e quando estão a falar as palavras Jesus, veja se a pessoa ao seu lado está a dizer a palavra Jesus. Mas por que é que você está a dizer isso? À medida que a concentração de pessoas aumenta, à medida que o poder de Deus se manifesta, quem estiver a liderar tem que ter muito cuidado em colocar Jesus no altar e em falar Jesus e fazer com que as pessoas digam Jesus. Porque aquelas pessoas que não têm Deus na sua vida ou que estão a passar por sérios problemas, estão possessas por demónios, vão se manifestar logo. Mas isso é mau. Não, é bom, porque está-se a libertar a pessoa. Eu vi pessoas, por causa de estarem na igreja, começarem-se a manifestar, a rolar no chão e tudo mais. Quando se acabou de expulsar da pessoa, a pessoa levantou-se e perguntou, mas o que é que aconteceu? Ela nem sabia o que é que tinha acontecido na sua vida. Quando começou-se a manifestar, ela desligou, por isso simples. Ela viu-se no chão e diz, o que é que aconteceu? Porquê é que eu estou no chão? Possessão demoníaca tem muitas vezes a ver com pessoas que recorreram a sítios errados, buscaram as coisas erradas, fizeram trabalhos errados, tem a ver com tudo isso. E o que é que nós temos que fazer? Buscar o nosso Deus. Mas voltando outra vez à palavra de Deus, vimos aqui que Jesus tomou sobre nós, levou sobre nós as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou. Então e porquê que algumas pessoas têm?
porque não aceitaram esta palavra nas suas vidas. Então, e como é que devemos orar para que isto se estabeleça em nós? Nós devemos dizer: Pai, eu te agradeço que Jesus levou todas as minhas dores e enfermidades, por isso eu estou curado. É isto que temos que falar. E que tu velas pela tua palavra para fazer cumprir. Mas espera aí. Lembra-se do princípio na introdução, eu disse que tudo é dele e para ele. Se nós somos salvos e estamos salvos, é por causa de Deus. Porque ele criou um plano, através de Jesus ir à cruz em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. Ele criou um plano. Ele criou a terra, criou todas as coisas e criou um plano para nos salvar. E você diz, mas agora entenda uma coisa. Não só quando Ele nos deu a palavra, Ele deu-nos uma palavra para a cura, deu-nos uma palavra para as nossas finanças, deu-nos uma palavra para o nosso casamento, Ele deu-nos uma palavra para nossos filhos, deu palavras para tudo. Mas depois Ele também diz uma coisa para que nós mantenhamos fé no que Ele disse. Veja o que está aqui. Vamos abrir. Vamos a Isaías 55:11. É aqui perto. Isaías 55:11. Isaías 55:11. Isaías 55:11, ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Ele está a dizer: olha, as palavras que eu disser vão se cumprir. E às vezes há uma altura na nossa vida em que as coisas não estão a acontecer assim. Em que as dores chegam, em que os problemas chegam. Então, o que é que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer é recorrer a Deus e dizer: Pai, a tua palavra diz. A tua palavra diz que Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e para as suas pisaduras já fui sarado. Por isso eu estou curado. Porque a palavra que sair da boca de Deus não vai voltar para ele vazia. Antes vai fazer o que ele quer para connosco. Porque ele já nos preparou, já nos fez tudo. E é assim que Deus funciona. Ele já nos deu tudo, preparou tudo, e agora nós só temos que recorrer a Ele. Veja aqui uma coisa. Estamos em Isaías, vamos a Isaías 43:26. Veja o que é que Deus diz. Isaías 43:26. Isaías 43:26 diz aqui: procura-me lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta-me as tuas razões para que possas justificar. Que razão você vai dar a Deus para curá-lo? Não, pai, eu sempre fui bonzinho, eu ajudo as outras pessoas, eu trato bem os outros, eu sempre fui uma boa pessoa. É isto que você vai justificar perante Deus para o curar? Está errado. Você tem que agarrar nas próprias palavras de Deus e usá-las a seu favor. Ouça, Moisés fez isso. Todos eles fizeram isso. Todos da Bíblia fizeram isso. Todos
agarraram e disseram: tu és um Deus justo. E oraram. O rei Ezequias, por exemplo, estava perante um cerco enorme. Perante um cerco enorme, agarrou numas cartas que vieram contra ele, dizendo que se ele não fizesse aquilo, que o iam destruir completamente. Ele agarrou nessas cartas, entrou no templo e foi falar com Deus. E Deus, olha o que dizem sobre nós. Olha o que dizem sobre ti. Mas tu disseste que nos protegias. Tu disseste que nos guardarias. Sempre. E depois vem um profeta dizer a ele: eis que eu vou fazer. Nem uma seta, nem uma flecha vão cair em Jerusalém. E um anjo de Deus veio e matou 180 e tal mil pessoas. Um anjo. Porque um homem agarrou e disse a Deus: olha o que tu disseste, Senhor, por nós. Você está a entender? Nós temos que procurar lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta-me as tuas razões para que te possas justificar. Que razão você vai apresentar a Deus para que seja curado? Que razão você vai apresentar a Deus para que seja abençoado? A palavra de Deus. Isaías 53, 4 e 5. Ele levou as nossas dores, levou as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta é a justificação para sermos curados. Você tem que lembrar a palavra de Deus a Deus, para que seja a justificação para nos abençoar. Por favor, não vá a Deus: Senhor, eu sempre fiz o que tu quiseste. Eu já fiz isto. Acredita em mim, eu já fiz isto. Senhor, eu ando na tua presença, eu faço o que tu queres, ando nos teus caminhos. Por que é que isto não está a acontecer, Senhor? Isso é justificação para com Deus? Não, justificação para com Deus é dizer a palavra dele para com Deus. Pai, o que a tua palavra de Deus diz é: você vai ser curado, porque Deus diz que você vai ser curado. E você é curado, é liberto, é abençoado. Porque Cristo morreu por si na cruz. E levou todas as enfermidades sobre ele. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-nos maldição por nós. Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Porque ser crucificado era considerado alguém maldito. E era crucificado sempre fora de portas. Não era crucificado dentro da cidade. Era crucificado fora da cidade. Porque era uma maldição ser crucificado. E ele levou a maldição sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós nos tornamos filhos de Deus ao aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então isso quer dizer que tudo está na nossa mão. Não está na mão das outras pessoas. Não está na mão de pessoas à nossa volta, de especialistas, nada disso. De pessoas que dizem isto e aquilo, e esqueça tudo isso. Eu sou-lhe muito sincero. Eu chego a ouvir várias coisas e cada vez quanto mais ouço, menos quero ouvir. O que se baseia para a nossa vida é conhecer a palavra de Deus. E se alguém pregar alguma coisa, que justifique o que está a dizer. Porque eu tenho ouvido justificações. Eu nem quero falar sobre elas. Eu tenho ouvido justificações, justificações que a própria vida. Não, se isto me está a acontecer, então é porque não é.
Deus diz na sua palavra em Lucas 18, nós não vamos abrir, em Lucas 18 diz lá sobre uma mulher viúva que queria ir perante um juiz, que queria que fizesse justiça. O juiz não queria fazer justiça, mas a viúva tanto fez força, tanto insistia, todos os dias ia ter com ele, que agarrou e diz, vou fazer justiça para que esta mulher me largue. E Jesus diz, não fará o mesmo Deus convosco? Embora que tardio para com vocês, não fará o mesmo convosco? Não vai responder às vossas orações, aos vossos pedidos? Cada vez que nós vamos perante Deus, Senhor, a tua palavra diz assim, assim, por isso eu creio que já está a acontecer na minha vida, no nome de Jesus. Cada vez que você fizer assim. Mas sabe o que é que Jesus depois disse no fim? Algo muito impressionante. Diz, não fará Deus para com vocês o mesmo? Mas depois Jesus diz, mas quando vier à terra, encontrará fé na terra? Quer dizer que mesmo que as pessoas não andem com Jesus, não confiem em Jesus, por causa de clamar pela palavra de Deus nas suas vidas, ela vai acontecer. Mas se as pessoas não mudarem a maneira de viver, até podem ser abençoadas na terra, mas decididamente o lugar no céu não vão ter. Isso quer dizer que a santidade é um processo que cada um de nós tem que fazer e tomar. Mas não é por causa da santidade que nós vamos ser abençoados. Nós vamos ser abençoados porque Deus diz que nós vamos ser abençoados. Você entendeu? Você entendeu que Deus vela pela sua palavra? E está escrito em Jeremias 1:12. Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Salmos 138:2. Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. E vamos abrir em Salmos. Eu tantas vezes já abri estes Salmos. Onde é que estão os meus Salmos? Onde é que foram os meus Salmos? Salmos 103. Quantas vezes eu já abri este Salmo para vocês? Versículo 2. Salmos 103. 103. Versículo 2. Veja o que está aqui escrito. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Epá, por favor, alma minha, não te esqueças dos benefícios de Deus. Agora veja os benefícios de Deus. É Ele que perdoa as tuas iniquidades. É Ele que perdoa as tuas iniquidades. Perdoa os teus erros. E sara todas as tuas enfermidades. Não é alguma. Não, vai curar uma dor de cabeça, mas depois não vai curar um problema no estômago. Não, vai curar uma dor no pé, mas depois não cura um problema nas costas. Vamos voltar a ler. Versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, e sara todas as tuas enfermidades. Todas. Não é algumas. Todas as tuas enfermidades. Todas. Ouça bem uma coisa. Quantas pessoas vocês já ouviram que morreram na sala de operações?
Quantas pessoas você já ouviu falar, não, eu tomei este medicamento e fiquei bem, e a outra pessoa vai tomar o mesmo medicamento e não fica bem? O que é que eu quero dizer com isto? É Deus em todas as coisas. Vocês estão a ouvir? É Deus em todas as coisas. É Deus que guia a mão do médico para a operação ter sucesso. É Deus que guia o médico para receitar o correto. Mas também é Deus que faz com que o seu corpo receba a medicação e a medicação funcione. Porque é Deus que faz tudo. Por Ele, para Ele. São todas as coisas. É Deus que faz funcionar tudo. E quando você entende isso e compreende isso, então todas as coisas mudam. Então você, quando vai a uma consulta, você vai dizer, Senhor, ajuda o médico a me ajudar. Quando você vai a qualquer lado, Senhor, ajuda as pessoas que vão fazer o curativo para mim, ajuda as pessoas para que façam as coisas corretas. Porque é Deus que faz todas as coisas. Deus. Não é os medicamentos, não é os médicos, não é as operações, não é nada disso. Quantas pessoas já foram desenganadas dos médicos? Quantas pessoas já foram desenganadas dos médicos? Quantas pessoas morreram? E estava lá um crente que orou e só a oração fez mudar todas as coisas. Eu lembro-me de um testemunho de um rapaz. Teve muito tempo, eu não sei se foi 45 minutos, eu não sei se é possível, 45 minutos debaixo d'água. Eu acho que é muito tempo, pronto, eu não sei o tempo. Sei que ele teve muito tempo debaixo d'água e que era impossível sobreviver perante aquilo. Quando conseguiram tirar, porque o que é que aconteceu? Ele estava num lago gelado e ele foi buscar uma coisa que foi para o lago gelado e ele foi lá e quando estava lá o gelo partiu-se. E é um perigo tremendo porque partindo o gelo ele tem muita dificuldade e não consegue sair. E eles levaram algum tempo a chegar as pessoas para poderem salvá-lo e ele estava debaixo do gelo já. Mas depois conseguiram tirá-lo fora. Quando tiraram fora, meteram na maca, ele ainda estava com sinais e levaram para o hospital. Quando levaram para o hospital fizeram tudo. Ele teve muito tempo. E começaram a dizer, mesmo que ele consiga recuperar, vai ficar com sequelas, vai ficar mal. Só que a mãe orava e não largou o filho. Inclusive, eles deram a altura de morte do filho. Ela pediu para ir para o pé do filho. Ela foi para o pé do filho e começou a clamar por Jesus. E quando clamava por Jesus, o coração daquele jovem começou a bater outra vez. E os médicos ouviram e voltaram. Quem é que faz todas as coisas? É Deus que faz todas as coisas. É Deus que o cura. É Deus que o liberta. É Deus que o abençoa. É Ele que vela pela sua palavra para a fazer cumprir. E quando Ele diz que Jesus levou as nossas enfermidades e as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Ele está a dizer exatamente isso e quer que isso aconteça na nossa vida. E nós temos que desejar e falar isso para nós. Dizer, eu estou curado, Senhor. Eu estou abençoado, ricamente abençoado pelas tuas mãos. Em nome de Jesus.
Ouça, se você agarrar no Deuteronômio 28, a partir do versículo 1 até o 14, você vai ver bênçãos atrás de bênçãos. Vai ver Deus dizer, tu és abençoado ao entrar e ao sair de qualquer lado quando estiveres. Tu és abençoado. Se você não está a ter bênçãos na sua vida, o que é que está a acontecer? É culpa de Deus? Ou o que é que você não está a aceitar na sua vida para que isso aconteça? Quando Deus me disse, a pessoa tem de querer, tem de permitir para que eu possa curá-la. Há pessoas que dizem que não estão doentes e estão doentes. Principalmente às vezes quando a doença é da alma. As pessoas têm problema, mas dizem que não têm problema. E Deus não a pode curar por causa disso. Há pessoas, às vezes, por causa da sua sabedoria, sabe que ter conhecimento maior é impedimento, às vezes. Saber muito em relação a um determinado assunto é impedimento. Eu estava a fazer em minha casa uma página de internet com um engenheiro informático, alguém que programa para viver, sabe o que está a fazer. E estávamos a fazer uma página de internet. E ele estava a fazer e chegou uma altura, epá, aquilo fazia de uma forma, fazia de outra, e aquilo não estava a bater certo, não estava a funcionar, não estava a dar aquilo que devia de fazer, aquilo que devia de fazer, como ele tinha feito, devia de funcionar e não estava a funcionar. Alguma coisa. Às vezes em programação basta um ponto final para mudar tudo, e eu sei disso porque já aconteceu comigo. E ele andava ali, e eu quando vi aquilo, eu disse, vamos orar. E Pai, entregamos este assunto, este programa nas tuas mãos e sabemos que tu sabes todas as coisas e tu vais operar a nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Uma simples oração, uma oração simples, nem 5 minutos, né? 1 minuto demorou, ele agarrou, voltou, olha, está a funcionar. Depois virem para ele, então o que é que aconteceu? E ele virou-se, não sei. Eu sei. Deus pôs a mãozinha dele e foi o suficiente. Em tudo na nossa vida basta a mão de Deus para mudar as coisas. No nosso trabalho, em tudo que estivemos a fazer. Tudo. Mesmo que você esteja a reparar qualquer coisa, mesmo que você esteja a fazer qualquer coisa, mesmo que haja papéis para resolver, coisas para resolver, ponha Deus na questão. E você vai ver o que é que vai acontecer. Você vai ver o que é que vai acontecer. Eu há pouco tempo estive no banco. E quando estive no banco, levei. Cheguei lá e estava a falar com a pessoa, e a pessoa olhou para o juro que eu tenho, o spread, conforme que é aquilo que o banco lucra. Olhou para o meu spread e disse: isto já não se pratica há muitos anos. Quer dizer que eu estou abençoado pelo valor que o banco me deu para mim. Quando eu fiz a compra da casa. Eu lembro-me, inclusive, quando eu fui assinar, fui eu e a minha esposa só, na altura. Quando fomos assinar os papéis, a pessoa que lá estava olhou para o processo e diz: pois isto parece um processo de crédito jovem, por causa do valor ser tão baixo de lucro do banco. Quem é que fez isso? Fui eu. Foi algum conhecimento que eu tinha. Eu não conheço ninguém no banco. Quem é que fez isso? Se não Deus. Você está a ouvir. É Deus que faz todas as coisas. É Ele que abre as portas. É Ele que fecha as portas.
Ele faz todas as coisas. E agora você tem de crer é no que Ele diz, na sua palavra diz. Porque se você confiar na sua palavra, Deus vai velar sobre ela. A sua palavra vai fazer o que lhe apraz. Porque Ele exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome e vai cumprir na sua vida. Porque você entrou em juízo com Deus e disse: Senhor, a tua palavra diz. E isso é o suficiente para que tudo mude na sua vida. Por isso é que Jesus disse, lá em Lucas 18, versículo 1, o dever de orar sem cessar, sem parar. De confiar no que Deus diz. E não no que... Quantas vezes já me disseram que não havia hipótese, não dava, não ia dar? Quantas vezes? E quando nós colocamos Deus na questão, tudo muda. Eu tive um filho meu que agarrou, estava num sítio, disseram: olha, vais ficar cá empregado, vais ficar cá efetiva e tal, e não sei o quê. E ela estava toda contente e tudo. E depois viraram-se para ela: afinal não ficas. Sabe qual foi a diferença? Passado um ano e pouco, sabe qual foi a diferença? É que ela começou, eu disse a ela: o que é que tu queres? O que é que tu queres? Eu quero lá ficar. E quero ficar efetiva. Então começa a orar isso. Ela conseguiu voltar ao mesmo sítio. Ficou empregada temporariamente outra vez. Mas voltou a orar e dizia que já estava efetiva. E todos os dias orou assim. E sabe o que é que aconteceu? Ela tinha que vir para casa e depois iriam fazer um novo contrato para ela. Não, mudaram tudo. Mudaram o contrato dela de temporário para definitivo. Porquê? Porque Deus fez. E é isto que nós temos que fazer na nossa vida. Não é o que as outras pessoas dizem, não é o que os médicos dizem, não, o que é que Deus diz? Deus diz que nós estamos curados. Então estamos curados em nome de Jesus. Deus diz que nós estamos abençoados. Então estamos abençoados em nome de Jesus. Entramos em juízo com Deus. Senhor, a tua palavra diz que eu estou curado. Por isso eu estou curado. Eu já não tenho dores nem enfermidades no nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor. A tua palavra diz que Jesus fez pobre na cruz para que eu enriquecesse. Por isso eu já estou enriquecido. Já estou abençoado financeiramente no nome de Jesus. É Deus que diz. E é Deus que vai fazer. Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. O que é que diz? Romanos 11, 36. Nós já tivemos lá, foi um dos primeiros versículos que eu vos li. Eu quero terminar falando sobre ele. Romanos 11, 36. Porque dele, Romanos 11, 36, diz: por ele, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Porque dele é a terra. De que por ele todas as coisas são sustentadas. E para que ele seja glorificado. Você vai ser curado para que Deus seja glorificado. Você vai ser abençoado para que Deus seja glorificado. Para que você se lembre, foi Ele que agarrou e me deu o emprego. Foi Ele que agarrou e me mexeu nas coisas. Foi Ele que agarrou e mexeu no programa que nós estávamos a fazer para meter uma página de internet em pé. Foi Ele que fez. E por isso eu glorifico o nome de Jesus. E é Ele que tem feito na minha vida e vai fazer na sua no nome de Jesus. Para que Ele seja glorificado. Porque para Ele é bendito
para todo sempre. Amém. Você entende? Não é porque nós precisamos. Não é porque nós merecemos, porque não merecemos nada. É porque Ele nos amou. Por isso é quando Paulo orou 3 vezes para que tirasse um espinho da carne dele, para que tirasse um problema de saúde dele, Deus lhe disse: a minha graça te basta. Aquilo que eu fiz por ti me basta, te basta. É o suficiente para tu mudares tudo na tua vida. Crer naquilo que eu fiz por ti. Crer nas minhas palavras que falaram a teu favor. Como funciona Deus? Da forma como eu vos expliquei. Por isso nós podemos ter muito mais daquilo que nós temos atualmente. Não só a nível financeiro, a nível de saúde, a nível de ministério, a nível de trabalho. Nós podemos ter tudo muito mais. Se buscarmos a Deus e pô-lo em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Você está a entender? Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Vamos dizer: Pai, nós vimos a Ti. Tu sabes quem eu sou, Senhor. Tu me conheces desde o ventre de minha mãe. Tu sabes todas as coisas. Realmente houve erros que eu cometi. Houve coisas que eu fiz que foram completamente erradas. Palavras que eu falei de descrença, de dúvida. Perdão, Pai. Eu vou só crer na Tua palavra. Vou só crer naquilo que Tu dizes. E eu realmente tenho todas as necessidades supridas em glória por Cristo Jesus. Eu tenho sempre a abundância na minha área financeira, no nome de Jesus. Eu te agradeço que eu estou completamente curado, todo o meu corpo, todos os meus órgãos, no nome de Jesus. Porque Jesus pagou o preço por mim. E tu velas pela tua palavra para a fazer cumprir na minha vida. Porque és tu que perdoas todas as minhas iniquidades e saras todas as minhas enfermidades. E eu te agradeço, Senhor. Eu estou curado. Eu estou liberto. Eu estou abençoado. No nome de Jesus. A ti seja dada toda a glória e toda a honra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana, muitas bênçãos. Agarre-se a Deus e seja abençoado. No nome de Jesus.